Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Desta vez, para embaixador, lhe pedirmos que regresse ao conflito, vou usar este termo latente nos Estados Unidos, entre democratas e republicanos. Como é que tem visto os dias seguintes ao debate entre Kamala Harris e Donald Trump? Nós assistimos, Kamala Harris, nós já falámos disso aqui, era praticamente uma desconhecida. Não se percebia se esse desconhecimento era devido ao ter sido abafada ou não por Joe Biden, se Joe Biden quis, como aliás acontece com muitos vice-presidentes, mantê-la, digamos, relativamente na sombra, atribuindo-lhe alguns pelouros, mas também não lhe dando uma grande relevância. Isso também podia significar que Joe Biden queria, digamos, acabar com aquilo que era a percepção no início do seu próprio mandato de que seria sucedido imediatamente por Kamala Harris. E, portanto, ao não dar grande expressão a Kamala Harris, que parecia que ser a sua sucessão, nós lembramos há 4 anos era assim, falava-se de Joe Biden, era um homem já há uma certa idade, mas claramente está ali Kamala Harris para fazer a transição. Ora bem, isso não aconteceu automaticamente, acontece depois de uma pressão imensa e também tem a ver com a debilitação física de Joe Biden, com o que demonstrou entretanto. Mas, portanto, Kamala Harris, o povo americano, que é quem vota, vamos ser claros, nós temos a mania de votar nas eleições americanas na nossa cabeça, mas quem vota são os americanos no seu presidente. E o povo americano não conhecia Não Kamala há Harris. um mundo perfeito. Pois, é verdade, mas um dia vai acontecer, um dia vamos todos votar no presidente americano. O que prova bem a importância que a América tem para os destinos do resto do mundo. Mas nós, os americanos não conheciam bem Kamala Harris. Kamala Harris vai ao debate com Trump, que nós já aqui analisámos no próprio dia, e surpreende. Surpreende pela qualidade, surpreende pela narrativa, surpreende pela articulação do discurso. E Trump fica um pouco destabilizado. E essa destabilização nota-se após o próprio debate. Isto é, as reações no âmbito, na área trumpista são de alguma perturbação. Estava ali uma candidata que claramente trazia um caso sério para as eleições. E isso deu-se conta nas sondagens. Foi claro nas sondagens que Kamala Harris, digamos, sobe com o debate, depois se estabiliza um pouco, e depois os sinais nos últimos tempos são com uma espécie de empate técnico. Mas, dito isto, Kamala Harris surpreendeu pela positiva. Eu diria uma coisa que é um bocadinho estranha. Eu acho que a circunstância de não haver um novo debate entre Kamala Harris e Trump é uma circunstância positiva para os dois. Positiva para os dois pelo seguinte: Kamala Harris dificilmente faria melhor do que o que fez. E, portanto, aquela imagem, e costuma-se dizer que não há uma segunda oportunidade para criar uma primeira impressão, aquela imagem foi extremamente positiva. E, portanto, ela, digamos, estabilizou uma imagem de capacidade de dirigir-se e de tomar conta de alguns dossiês. Até aqueles que ela não era propriamente, e não é propriamente, muito tida como muito capaz, que é a parte económica, ela conseguiu disfarçar perante isso e, digamos, ter um discurso relativamente equilibrado e que as pessoas compreenderam. Agora, a grande questão está em saber se o voto popular, em que aparentemente Kamala Harris tem alguma ligeira vantagem, corresponde ao voto depois no colégio eleitoral. Só para lembrar às pessoas que nos Estados Unidos os presidentes são eleitos por um colégio eleitoral onde os chamados grandes eleitores são pessoas que representam aquilo que foi a votação em cada estado. E isso às vezes, por razões que têm a ver com a estrutura da própria representação dos estados nesse colégio eleitoral, faz com que aquele candidato que em todo o país teve mais votos acabe por não ser o candidato eleito. Isso aconteceu com Trump, vale a pena dizê-lo, face a Hillary Clinton, já tinha acontecido com Al Gore face a George W. Bush, e já no passado há 3 casos em que isso aconteceu na história americana. Diz-se, mas isto é uma falha da democracia. Não, é a realidade democrática americana, que é uma espécie de coligação entre os Estados e uma negociação entre os Estados para o seu modelo de representação, que de vez em quando tem esta disfuncionalidade relativamente à imagem que nós temos no exterior. Dito isto, Curiosamente, o mesmo problema, embaixador, que estava a relatar relativamente à Comissão Europeia. Verdadeiramente, as diferenças não são tão grandes quanto isso.
Não, é verdade, é verdade. E no caso americano, nós estamos com uma situação em que claramente o trend na opinião pública, em largos setores da opinião pública, digamos, favorável a Kamala Harris. Digamos, a própria onda de modernidade que ela trouxe ao discurso e de alegria face a um Trump sempre com aquele ar mal disposto, ela traz alguma alegria, traz um ambiente de simpatia relativamente a isso. Agora, nós estamos sem saber, António, se de facto os trampistas de fundo, que no fundo representam, sei lá, 40% do eleitorado, pelo menos no mínimo, depois aos que variam, os que votam para um lado ou votam para o outro, se estão minimamente convencidos pela prestação de Kamala Harris. Este também é um ponto importante. E, portanto, se calhar não estão, e se calhar até estarão mais ferrenhos relativamente ao seu candidato, porque nas eleições nos Estados Unidos há um core de apoiantes dos candidatos que está lá garantido desde o princípio. Está lá garantido, faça o candidato o que fizer, diga as asneiras que disser, e aliás, com o caso de Trump, diga as inverdades que disser. Trump mente declaradamente em determinados aspectos factuais, e nós podemos ter as nossas opiniões, mas não podemos ter os nossos factos. Ele mente em relação a determinados factos e anda para a frente. E aparentemente o seu eleitorado não reage muito a isso, o que prova, portanto, que ele tem esse eleitorado garantido. Depois põe-se a questão de saber o eleitorado que flutua. E põe-se essencialmente a questão em saber como é que o eleitorado flutua dentro dos Estados que tradicionalmente mostram-se na política americana que o seu resultado é o resultado final das eleições. São chamados swing states, que são estados em que andam para um lado e para o outro. E há um estado essencial em tudo isto, que é o estado da Pensilvânia. Quem ganha na Pensilvânia ganha normalmente as eleições americanas. E é preciso perceber que foi na Pensilvânia que Donald Trump levou o tiro. Aquele tiro que não lhe acertou. Aliás, houve agora, digamos, aparentemente um novo atentado, um princípio de atentado a Trump, que não funcionou, mas que já não tem sequer, aparentemente, qualquer efeito do ponto de vista de sondagens, nem qualquer efeito do ponto de vista da apreciação de Trump. Aquilo que seria mais uma tentativa de atentado a um candidato americano, mais ou menos que desapareceu. Na América, estas coisas de tiros, a certa altura, já se tornam banais, tendo em atenção aquilo que é o histórico face às armas naquele país. Entretanto, o resto do mundo continua suspenso das eleições de 5 de novembro, nomeadamente no que tem a ver com as guerras, não é verdade, embaixador? Sim, nós já aqui vimos, e iremos com certeza lá mais vezes, que se Trump ganhar, digamos, o governo israelita fica com as mãos mais livres. Eu digo sempre o governo israelita e não digo Netanyahu, porque esta ideia de fulanizar as políticas é algo que, de certa maneira, responsabiliza Israel. Netanyahu representa Israel, ou é um país democrático ou não é. Portanto, digamos, sendo representada por Israel, por Netanyahu, é a vontade israelita que ali está, nomeadamente naquilo que está a passar em Gaza, nos ataques, agora aparentemente ainda não está confirmado, que foram feitos contra elementos do Hezbollah no Líbano. Enfim, há um conjunto de ações que a Israel faz ali na sua zona, já tem uma espécie de carta de alforria para isso há muitos anos, à margem do direito internacional, mas no fundo, digamos, é uma espécie de toma lá da cá, isto é, se é atacada pelo terrorismo, também pode atacar, pode fazer atos similares aos atos terroristas. Isto faz parte, digamos, de uma desqualificação do caráter nacional de Israel, tendo atenção que um país tem mais obrigações que um grupo terrorista, isto é, tem apesar de tudo que se manter num quadro de legalidade internacional. Mas, portanto, em Israel, claramente, se Trump ganhar, Netanyahu ou quem lá estiver, o governo israelita que lá estiver, vai ter as mãos bastante mais livres e o mundo, digamos, não vai reagir muito mais do que tem reagido até agora relativamente àquilo que é, digamos, as collateral casualties, as vítimas colaterais que se têm vindo a aumentar em Gaza e que estamos na casa dos 40 e tal mil face àquilo que foram as vítimas do ataque terrorista do Hamas, vai fazer agora um ano, em
de 1000 e tal, 1200. E, portanto, aí estamos por aí. No caso da Ucrânia, vale a pena dizer que Zelensky está a procurar desesperadamente encontrar, digamos, mão livre para poder ter acesso a algum armamento que lhe dê alguma vantagem, e a sua vantagem também é, por exemplo, o ataque a Kursk e a entrada no território russo, porque já pressentiu que vem aí uma negociação. E ele quer fazer essa negociação da forma mais, com o maior poder de fogo possível. E já percebeu que se a negociação é feita, por exemplo, com a administração Trump, as coisas vão ser completamente diferentes. Outro dia, há dias, o vice-presidente da candidatura de Trump explicou qual é que seria a negociação. A negociação é muito simples, por isso é que ele diz que aquilo para em 24 horas. Havia um cessar-fogo, havia uma estabilização, digamos, prática, na prática das fronteiras, pela linha da frente neste momento. Havia uma espécie de uma buffer zone, uma zona de ninguém a separar os dois territórios para que não houvesse confrontos. E, digamos, havia no fundo, é dizer à Ucrânia que tem que ceder território para acomodar os interesses russos. A Ucrânia, por outro lado, não poderia entrar para a NATO, é muito claro isso por parte de J.D. Vance e, portanto, por parte de Trump. Não poderia manter qualquer estatuto que não fosse a neutralidade, portanto, a Ucrânia ficava um país neutral, não ficava NATO nem do lado russo. E, por outro lado, se calhar a Ucrânia também não entrava para a União Europeia, mas isso, digamos, a expressão foi dita de uma forma curiosa por J.D. Vance, outras instituições aliadas, presumo que tem a ver com a União Europeia, mas a União Europeia seguramente que tem a sua própria vontade relativamente a ter a Ucrânia lá dentro ou não, isso é outra história completamente diferente. E, portanto, estamos aqui Exagero, com embaixador. o cenário que Zelensky tem perante si, no caso de uma vitória de Trump, é muito claro. É, digamos, uma derrota imposta. Esse cenário, vale a pena também lembrar, a quem nos está a ouvir, significaria um poder em Kiev independente, nesse sentido, isto é, manter-se o poder em Kiev, a democracia em Kiev, tal qual como ela existe, o que também reduziria aquilo que é o medo de que a Ucrânia acabe por ser uma espécie de degrau para um ataque a outros países, nomeadamente os países vizinhos, a Polónia, os Bálticos, etc. Mas temos que perceber uma coisa, quer dizer, se a Ucrânia não consegue chegar a Kharkiv, se a Rússia não consegue chegar a Kharkiv, se a Rússia não consegue chegar a Kiev, é um pouco difícil presumir que possa chegar a países que são membros da NATO e relativamente aos quais funciona o artigo 5º do Tratado de Washington. Agora, Claro. é evidente que eles pensam, mas com Trump como é que é? Como é que funciona o Tratado de Washington? Portanto, há aqui um conjunto de dúvidas que aí estão. Claro, iremos acompanhá-las com toda a certeza. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá.